Recentemente, enviaram para mim algumas imagens do Roberto Carlos entrando no palco de um dos seus shows, nesses cruzeiros aí que ele faz por aí, fantasiado de almirante e com um desânimo, um saco cheio absolutamente nítidos, tanto na postura dele quanto no próprio rosto do Roberto. E essas imagens viralizaram instantaneamente pelas redes sociais. Você pode procurar aí nos TikToks da vida aí que você vai encontrar isso aí. Neste vídeo, eu tenho algumas coisas a dizer a respeito disso e os fãs do Roberto Carlos vão ficar indignados comigo. Mas eu não tô nem aí. Presta atenção. Um monte de bandas de metal estará aqui no Brasil no festival Bangers Open Air, que vai rolar no início de maio de 2025, aqui em São Paulo, no Memorial da América Latina. Festival que vai trazer um monte de atrações legais e divertidas, tipo Saxon, Paradise Lost, o Kerry King, né, em carreira solo, né, a Doro, o Vader, Municipal Waste, Glenn Hughes, Dark Angel, Armored Saint e mais outras atrações internacionais e brasileiras, todas atrações bem legais. Garanta já os seus ingressos, então clica aqui no link abaixo para você ter todas as informações e adquirir os ingressos para esse festival que vai ser bem bacana. Meu amigo e minha amiga, essas imagens, né, recentes do Roberto Carlos entrando no palco vestindo uma roupa de almirante que mais parece figurino de algum episódio do Hermes e Renato, viralizou com justiça nas redes sociais, porque é nítido que o chamado rei, né, tá realmente de saco cheio de fazer shows e ele é o principal culpado disso, algo que eu vou explicar em instantes. São imagens tristemente engraçadas ou divertidamente tristes, como você preferir. O homem, o artista que durante décadas foi um grande ícone da música brasileira, hoje parece que ele está afundando cada vez mais numa espiral de mediocridade e desinteresse. E não é de agora. O que essas imagens recentes do seu show no cruzeiro ali, do seu próprio navio ali, o que essas imagens revelam é uma triste realidade. O tal rei virou uma piada. Aquele artista que já foi símbolo de paixão, de nostalgia, de referência musical, agora se limita a ser um ator de uma comédia totalmente sem graça, com um roteiro insonso e uma performance que é uma verdadeira ofensa a qualquer coisa relacionada à arte e à emoção genuína. Assistir ao Roberto Carlos hoje, na minha opinião, é presenciar um espetáculo de desinteresse e de desencanto. O Roberto ele entra no palco, nessas imagens, vestido como um almirante, como eu falei, parece um episódio do Hermes e Renato. E de uma maneira patética, ele se expressa logo de cara com um desânimo avassalador, cara. Eu nem vi o restante desse show, mas eu já presenciei show do Roberto Carlos e eu sei que ele ainda usa aquele sorriso de plástico, a postura engessada, os olhos que revelam um cansaço absoluto e uma vontade zero de estar ali. E tudo isso é revelador do que ele se tornou, um artista que, sem qualquer força para se reinventar, ele parece ter se entregado ao tédio, à autossuficiência e à incapacidade de exibir algum tipo de sinceridade. E a culpa de quem é? É dele, claro. Não se pode esperar que a indústria e o público renove uma figura que se recusa a renovar a ela mesma. O Roberto Carlos ele poderia sim manter a relevância artística dele se ele tivesse o mínimo de coragem para repensar a sua obra atualmente. Mas ele prefere o caminho mais fácil, dos shows ali ensaiados até exaustão, os grandes sucessos do passado são repetidos o tempo inteiro, sem a menor tentativa de introduzir alguma coisa nova, cara. Como ele próprio demonstrou em várias entrevistas e shows, cara, o medo de arriscar sempre foi maior que o desejo de surpreender.
E ao insistir em fazer sempre os mesmos shows, com o mesmo repertório, as mesmas canções, as mesmas fórmulas, as mesmas falas, ele se tornou previsível e no pior sentido da palavra. O rei, né, o tal rei, deixou de ser uma figura de autoridade, um símbolo de poder criativo, para se tornar uma caricatura dele mesmo. E a impressão que fica quando você assiste as apresentações totalmente desinteressadas, cara, é de que ele está ali apenas por uma questão de obrigação contratual. As imagens da indiferença dele durante esse show no Cruzeiro, essas imagens não são um acidente, cara. Elas são nem muito menos um deslize momentâneo. É a manifestação da realidade artística dele, ou melhor, da falta de realidade dele. E não é só isso, porque o Roberto Carlos, o Roberto Carlos ainda é capaz de encher o estádio, de encher cruzeiros dos fãs, né, navios, mas não mais pela música dele, não mais pela arte, não mais pela relevância das suas composições. Ele é um showman antiquado, um tipo de relíquia que sobrevive não pela força das canções dele, mas pela nostalgia, pelo apego emocional de um público que ainda se lembra do que ele foi, mas que nunca chega a perceber o que ele deixou de ser, do que ele se tornou. E o que se vê hoje é um artista que se exibe como um fantasma de um império musical que ele mesmo destruiu com a inércia dele. E qual foi o resultado de tudo isso? A mídia, né? Mais especificamente a Rede Globo, cansou de bancar essa farsa. O desinteresse do público, o enfraquecimento da figura dele como ícone musical e a própria incapacidade dele de se renovar artisticamente, tudo isso levou à sua dispensa da emissora, né? Inclusive a emissora que o elevou ao status de estrela. A Globo não hesitou em cortar esse cordão umbilical com o rei Roberto Carlos. Afinal, ela sabe que o ciclo dele foi encerrado. E é uma pena, porque ele, de fato, foi um dos maiores nomes da música brasileira em todos os tempos. Mas, como é sempre o caso, quem não evolui é tragado pela indiferença do tempo. A verdade é que o Roberto Carlos não tem mais o que dizer. Ele parou de evoluir artisticamente há décadas e hoje a carreira dele é uma peça de antiquário que sobrevive no mercado de shows pela lembrança de um passado glorioso e pela babação de ovos, né, daquela trupe que fica elogiando ele o tempo inteiro, né? Na minha opinião, ele parece que ele se alimenta da saudade alheia, da memória dos fãs, né? E não do desejo genuíno de fazer música nova ou de impactar a sociedade com algo que vai além do que ele já fez. Então, quando a gente olha para a postura do Roberto Carlos nos palcos, cara, seja nos cruzeiros, nos shows ou na televisão, o que se vê é a decadência de um ícone que parou no tempo. O Roberto não só deixou de ser relevante, como agora ele representa o oposto do que o artista verdadeiro deveria ser, cara. O artista deveria estar sempre em constante transformação. E, ao invés disso, o Roberto se tornou um símbolo de estagnação, de falta de vontade e de uma entrega absolutamente frustrante e desoladora. Hoje, o Roberto Carlos não é mais o rei que os seus fãs dizem que ele sempre foi. Isso é uma bobagem total. Inclusive, eu já fiz um vídeo a respeito disso aqui no canal, dizendo que o Roberto Carlos não foi rei de nada. Pode assistir lá que você vai entender. Mas, enfim, o Roberto Carlos, hoje, ele se tornou um sósia dele mesmo. E no final das contas, cara, quem perdeu com isso foi ele. Mas talvez o público também tenha perdido, né? Porque no palco o que se exige é mais do que uma canção repetida milhares de vezes em uma pose cansada. Se o Roberto já não brilha mais, talvez seja porque ele mesmo apagou a própria coroa de rei que os seus fãs sempre colocaram na cabeça dele. Enfim, meu amigo e minha amiga, essa é a minha opinião a respeito desse episódio tragicômico do Roberto, de saco cheio, sem a mínima vontade de estar ali no show, né? Fazendo assim, entrando no palco como quem, meu Deus, vou ter que fazer isso de novo. Enfim, essa é a minha opinião. Aqui nos comentários, coloca a sua opinião a respeito. Você viu esse vídeo?
que você acha dele? O que você acha do Roberto Carlos nos dias de hoje? Coloca aqui nos comentários e eu volto muito em breve com mais um vídeo aqui para vocês, beleza? Um abraço, saúde para você, para sua família, para seus amigos e até a próxima.